Olá! Hoje a gente vai mergulhar num estudo devocional fascinante que explora a conexão profunda, sabe, entre adoração e sacrifício. A ideia aqui é entender como essa prática, que é tão antiga, se aplica na nossa vida hoje em dia. Vamos começar a desvendar isso? E tudo parte daqui, desse versículo super conhecido de Romanos. Ele é a base, o pilar de todo o argumento que o estudo constrói. Essa ideia de que nossos próprios corpos são um sacrifício vivo é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Para a gente entender bem o argumento do estudo, primeiro a gente precisa voltar um pouco no tempo. A análise vai apontar para uma mudança histórica que foi crucial na maneira como a adoração era praticada, e as consequências disso chegam até hoje. Então, o ponto central do estudo é esse. Depois da destruição do Templo de Salomão, o lugar principal de adoração mudou. Saiu do templo e foi para as sinagogas. E olha, essa mudança não foi só de endereço, não. Ela trouxe uma consequência teológica gigantesca. Agora, olha só que interessante a comparação. A diferença é gritante, né? No templo, o altar era o centro de tudo, era o lugar do sacrifício. Já nas sinagogas, não tinha altar. E o raciocínio do estudo é bem direto. Se não tem altar, como é que vai ter sacrifício? Isso mudou completamente a natureza da adoração. Isso gera uma espécie de efeito dominó, uma cadeia de consequências. O estudo mostra essa linha direta: sem altar, sem sacrifício. Sem sacrifício, sem sangue. E bom, sem derramamento de sangue, não existia remissão de pecados. O resultado: as pessoas acabaram se acostumando com um jeito de adorar a Deus que não envolvia sacrifício. Certo. Agora vamos trazer essa conversa para os dias de hoje. Como é que essa questão histórica, segundo o estudo, ainda ecoa na nossa vida? De que forma essa adoração sem sacrifício aparece no mundo de hoje? O estudo define essa condição moderna como uma vida que pode até ser cheia de atividades, inclusive religiosas, mas que falta aquele ponto central de entrega. Sabe? Falta um lugar simbólico, um altar, onde a vida é oferecida a Deus de forma consciente. E como a gente vê isso na prática? O texto aponta para algumas coisas. Vidas que são totalmente dominadas pela rotina, pelos negócios. Práticas religiosas que acabam virando algo mecânico, sem alma, sabe? Uma falta de arrependimento real e, principalmente, a ausência daquela entrega diária, intencional, da própria vida para Deus. Mas o estudo não para só no diagnóstico do problema, não. Ele segue em frente e oferece uma solução bem poderosa, que resgata o sentido verdadeiro e transformador do sacrifício para o nosso cotidiano. Então, o ponto-chave é este aqui. O sacrifício de Jesus na cruz foi um evento único, completo, definitivo. Aconteceu uma vez por todas. Só que esse ato supremo pede uma resposta da nossa parte. E essa resposta, segundo o texto, é a nossa própria vida entregue como um sacrifício diário. Essa frase, pessoal, resume a ideia central de todo o estudo. Não estamos falando de uma adoração que se baseia só em palavras ou em rituais, mas numa ação. Uma ação concreta de entrega. A adoração de verdade, como o texto argumenta, tem essa natureza sacrificial. E é aqui que o conceito de altar é redefinido de uma forma brilhante. Onde é que está o altar hoje? Não é um lugar físico. O altar é a nossa própria vida. É no palco do nosso dia a dia que aquele sacrifício vivo de Romanos acontece. Portanto, a grande lição que fica é uma mudança profunda de perspectiva. A adoração deixa de ser só aquele evento que a gente faz num momento específico, tipo ir à igreja, e se torna um estado contínuo, um jeito de ser. Vira um ato constante de apresentar a própria vida a Deus em absolutamente tudo que a gente faz. E para fechar, o estudo nos deixa com essa pergunta que é muito forte para a gente refletir. Se a nossa vida é o altar, então como é que a gente pode transformar as tarefas mais comuns do dia a dia, as nossas interações, a nossa rotina, em verdadeiros atos de adoração com sacrifício? É uma provocação e tanto para se pensar, né?